Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Revolucionários do Amor, segunda temporada, aonde o amor constrói jardins, desfaz muralhas e tece a rede que nos sustenta coletivamente. Meu nome é Alessandra Bier. E meu nome é Savas. No episódio de hoje a gente vai falar sobre como o amor é coletivo. E na minha cabeça, a gente fez o script, deu nome para os episódios e até hoje eu tô achando que esse episódio chama O Amor é Comunidade, porque para mim falar sobre esse espaço coletivo é falar de comunidade. A palavra comunidade que vem do comunitas. Comunitas, não sei como acentua latim. É essa ideia de um grupo de pessoas que compartilham algo em comum, sejam interesses, deveres. Um antropólogo chamado Victor Turner, ele popularizou o termo para descrever a experiência de união social, normalmente em momentos de transição ou rituais, onde o que nos separa, as distinções que ele chama de normal, eu estou fazendo aspas flutuantes com a minha mão, porque se você já ouviu o episódio passado, para mim não é normal nem natural hierarquia, mas onde as distinções normais de status e hierarquia são temporariamente suspensas. E isso leva a gente a um senso de pertencimento e igualdade. Então, para mim, falar sobre o amor é coletivo e falar sobre comunidade é falar desse espaço. Queria te dizer que Bell Hooks, que já foi citada aqui inúmeras vezes, que dentro do livro dela Tudo sobre Amor, Bell Hooks é uma grande escritora negra estadunidense. Se você não conhece, comece a conhecer, porque esse livro é um bom começo para lê-la. Ela tem um capítulo inteiro no Tudo sobre amor é coletivo, amor é coletividade. E ela também tem um livro muito bom que chama Pertencimento, onde ela vai discutir essa sensação de ausência de pertencimento que foi construído, né, principalmente para ela como mulher negra, a partir desse lugar de entendimento de raça. Então é muito importante a gente dizer sobre como a comunidade ela está sendo construída de acordo com a visão de mundo que você tem, né? E aqui nesse podcast, quando a gente está falando sobre revolucionários do amor, a gente está falando de uma visão de mundo que a gente chama de filosofia não dual, onde existe esse entendimento de que tudo é conectado, de que não existe separação e de que tudo em essência é amor. Então, se tudo em essência é amor, se tudo em essência é conectado, porque tudo não é uma grande comunidade? Porque não somos uma comunidade entre todos os seres? Porque a gente ainda abusa, violenta, estupra, mata, coloniza, escraviza a nossa própria espécie, outras espécies, né? E como a gente pode, a partir desse pensamento de tudo é amor, tudo é conectado, conseguir aprender a nos conectar, a nos criar relações mesmo, relações entre nós mesmos, que construam um pensamento de união. E eu acho que se tem algo que a gente precisa muito aprender, tanto com, né, as pessoas que foram escravizadas, quanto com os povos originários, é esse entendimento de construção de comunidade. Sim, e achei legal que você trouxe logo de cara Bell Hooks. Se você não percebeu ainda, tem algumas mulheres pretas estadunidenses que a gente ama citar nesse podcast. E hoje acho que cabe citar todas, não é mesmo? Que é a Bell Hooks, nesse conceito de que o amor ele é uma prática e ele é uma ferramenta fundamental de libertação e justiça social. Então não tem como a gente falar de comunidade, de coletividade, sem falar de uma vivência mais igualitária, de uma vivência mais justa. E de que a gente não tem como estar em comunidade sem a libertação de todos os corpos, de todos os povos, de todas as identidades, de todos os gêneros, né? As outras duas pessoas é Audre Lorde Amo. e, Lésbica, feminista, escritora, mãe, maravilhosa. e uma outra figura emblemática nessa luta por justiça social é Angela Davis. Então, essas três vozes maravilhosas, pretas femininas, vão falar desse lugar onde comunidade não é um agrupamento de pessoas. É muito mais do que isso. É uma prática ativa de resistência coletiva às estruturas de opressão. A gente não tem como falar que o amor é coletivo sem falar da destruição das estruturas que oprimem determinadas pessoas, determinados corpos, determinados povos. Então, para a gente
ter essa conversa, onde a gente busca viver em comunidade, onde a gente busca cultivar um amor coletivo, a gente precisa transformar essas estruturas. E uma das primeiras críticas que eu gostaria de fazer também é ao conceito nuclear de família, né? Quando a gente está falando que o amor ele é coletivo, ele precisa ser além do que você considera hoje como família. O conceito de família está cada dia mais nuclear. E normalmente é uma família heterossexual, né? Um homem cis, de preferência branco, né? Uma mulher cis, de preferência branca, com ali os seus filhos biológicos. É uma estrutura muito formatada, muito pequena, muito caixinha, que eu espero que hoje você tenha referências diferentes na sua vida, principalmente que a maioria das pessoas no Brasil são, na verdade, filhos de mãe solo, né? Muitas pessoas não têm registro do pai biológico. E a gente expandir esse conceito de família para sair dessa caixinha de quem vive sob o mesmo teto, de quem tem vínculos consanguíneos, porque nós somos uma grande família em essência. E a gente pensar em um amor como coletividade, ele precisa se estender além disso. E pensar esse lugar da mãe solo é entender já sobre comunidade, né? Se você conhece qualquer mãe solo, você sabe a potência, não só da mãe solo, mas das mulheres de construção de comunidade. A construção da comunidade, ela se faz a partir de laços de afeto. E se existe um grande laço de afeto que salva a humanidade até hoje, é o laço de afeto entre mulheres. O laço de afeto entre mulheres segue sendo o maior exemplo de compaixão e amor perante a tanta destruição. Então, eu tenho certeza que esse grupo de mulheres que me cerca e que faz com que eu tenha sobrevivido até hoje, tanto a comunidade lésbica, quanto as minhas amigas, quanto toda a construção de pessoas que me acolheram perante tanta violência, tanta discriminação, tanta transfobia, lesbofobia, esse entendimento de que a comunidade está vinculado muito com esse lugar da compaixão. A compaixão sendo como a gente age perante a dor e o sofrimento. E a gente tem alavancado aqui nesses episódios muita dor e muito sofrimento. E estar em comunidade é realmente estar em apoio perante a tanto sofrimento. Citando Audre Lorde, né, ela vai dizer que o amor é um ato político, de compromisso com a justiça e a luta por dignidade. Né? Ela também vai falar que a liberdade dela só vai ser realmente livre quando todas as mulheres foram livres, quando as correntes dela, mesmo sendo muito diferente da Audre Lorde, também fossem libertadas, né? Não exatamente essas palavras dela, mas acredito que você entendeu. Né, esse entendimento de que a construção de comunidade é que faz com que a gente sobreviva, é que faz com que a nossa vida tenha sentido. Biologicamente, nós somos literalmente ligados, os nossos neurônios são construídos para que nós agimos em compaixão e comunidade. Sim, eu acho bacana que você trouxe essa questão de se sentir apoiado por mulheres, e a gente não tem como falar. Como a gente já falou, né? A gente não tem como falar em comunidade, em coletividade, sem falar em justiça social, em igualdade, em liberdade de corpos. E a gente fala isso, se a gente não falou em todo episódio, a gente deve ter falado em quase todo episódio, que é essa questão do papel do gênero, né? Quando a gente fala de mulher na sociedade, a gente está sempre falando de um papel de gênero, de uma construção social, que é o segundo sexo, que é um tipo de ser humano um pouquinho menor, não é mesmo? Que fica relegado a esse lugar do papel de gênero feminino, por exemplo, que é o cuidado. E por conta... Olha que coisa doida que a gente faz. Por conta de o feminino ser, né, o sexo frágil, ser sinônimo de fraqueza, ser sinônimo de um cidadão de segunda espécie, segundo nível, quase não é cidadão, e ser emblemático desse lugar de a mulher, a gente dá a tarefa do cuidado, o cuidado por si só, ele não é considerado uma prioridade. Tipo, a sociedade ela não existe sem essas figuras. Não existe. Mas a gente não
prioriza esse cuidado. A gente não prioriza esse cuidar das nossas crianças, cuidar dos nossos idosos, cuidar um dos outros. A gente não vivencia redes de afeto. Assista o nosso episódio Amor é Afeto, que a gente fala mais sobre isso, mas a gente vai pincelar várias coisas que a gente falou em outros episódios, nesse episódio de hoje, porque a gente tá falando de comunidade, de coletivismo. E não tem como a gente falar disso sem falar de todas essas coisas, né? E dessa necessidade que é ter cuidado, ter o cuidado, a palavra cuidado, a ação de cuidado, como uma figura central, como um pilar social, como um valor. E não é isso que a gente vê hoje na sociedade. A Rita Von Hunt tem um episódio, que eu não vou lembrar agora qual, onde ela afirma que, segundo um estudo antropológico, a humanidade nasce no momento que é encontrado um fêmur, que é o maior osso do seu corpo, quebrado, que foi cicatrizado. Então, esse conceito de humanidade perante esse artigo é quando a gente consegue cuidar, alimentar, dar suporte para outro ser humano que não está podendo caçar, que não está podendo andar, que não está podendo ser assistido. Então, como a gente se afastou desse conceito de humanidade, né? Humanidade, quem é humanidade? Mas, afinal de contas, para que serve esse conceito de humanidade? Dentro da filosofia budista, e, gente, quando eu cito a filosofia budista, é importante você entender que eu, como de uma linhagem tântrica, a grande maioria do budismo que é hoje popularizado no Ocidente, ele também é tântrico. Então, ele tem uma relação muito próxima do que eu estou chamando de Tantra não dual. E se você perdeu essa explicação em algum dos outros episódios, Tantra não é sobre sexo, aqui eu estou falando sobre Tantra, uma filosofia espiritual não dual. E dentro do budismo é muito dito sobre se a gente nasce precisando de tanta ajuda, se a gente é das poucas espécies que demora tanto tempo para aprender a se limpar, a andar, a falar, né, a sobreviver mesmo. Se você nunca viu um cavalo nascendo, como ele nasce e já sai andando, a nossa espécie precisa de muito cuidado no nascer e no morrer. Então, por que nesse entremeio a gente não valoriza o cuidado? A gente não valoriza, inclusive, financeiramente. Tem uma autora, a Silva Federici, autora do livro Caliban e a Bruxa, ela tem uma frase que eu gosto muito, ela fala, isso não é amor, é trabalho não remunerado. Esse lugar do cuidado com os filhos, ele deveria ser remunerado porque ele também é trabalho para o sistema capitalista. Então, o sistema capitalista ele só funciona se ele tem funcionários. Então, todo esse trabalho que é feito pelas pessoas ditas pela sociedade como inferiores, que na verdade são o que realmente sustenta a humanidade, o que realmente sustenta o que vale a pena ser visto e vivido, e sim, eu vou levantar essa bandeira, porque sim, eu sou lésbica, porque sim, eu sou realmente fã de, né, muito admirador por todo o trabalho que as mulheres fazem e continuam fazendo, grandes, né, símbolos de compaixão constante, de resistência, de amor e de revolução. Esse entendimento de que esse trabalho ele deveria ser remunerado, inclusive financeiramente. Por que a gente não remunera o trabalho dito por amor? Como se por amor não fosse importante. Por que a gente abre um podcast para ficar aqui 10 episódios martelando sobre amor? Amor não é uma coisa menos importante, amor não é uma coisa menor. Ser mulher não é uma coisa menor. Menor é essa ideia de que existe algo menor que outra coisa, que existe uma forma de amar, de existir, de viver que é menor que outra. Eu sei que a gente pega bastante pesado com homens héteros, cis, brancos, e a gente tá falando de coletividade, então a gente não tá querendo excluir ninguém da sociedade. O patriarcado, ele também fere essas figuras, né? Então, quando a gente fala do cuidado, a gente também vai falar de licença paternidade. É um absurdo que a gente não tenha um período maior de licença paternidade, é um absurdo que a gente isole homens desse contato, desse lugar de cuidado. Essa construção, e isso para mim também, tem um lugar, a gente falou sobre isso no último episódio, né? Vai lá assistir sobre o que é natureza, o que é natural. Mas se a gente for querer, né, advogar para uma natureza humana,
que seja desse lugar de cooperação, que seja desse lugar onde o cuidado é necessário. A gente nasce despreparado, a gente, como o Sá falou, é a espécie que mais nasce despreparada. Eu já vi um potro cair, assim, da vulva da mãe. Vaca também chama vulva? Da pepeca da vaca. E, tipo, Também chama deu vulva. deu 2 chutes e saiu andando. No mesmo dia, na mesma hora. A gente não faz isso. Mas é isso, desse lugar onde o cuidado ele é importante, onde o cuidado ele é central, as pessoas com pênis, elas precisam estar envolvidas nisso. E o lugar onde a gente fala do patriarcado ser tóxico, eu já ouvi uma pessoa falando, mas o matriarcado também não é o ideal. Porque a gente está sempre olhando para esse lugar onde a gente acha que se machismo é a superioridade masculina do homem, a inferioridade da mulher e esse sistema de opressão da mulher, por óbvio, um sistema matriarcal vai ser uma opressão de homens. E daí eu fui fazer uma pesquisa. Eu fui ler sobre as sociedades matriarcais que ainda existem no mundo. E uma das coisas que é falada é, ainda que mulheres ocupem posições centrais de liderança, os homens normalmente não se sentem oprimidos. Olha, que surpresa. E aonde o patriarcado ele centraliza o homem, normalmente um homem cis branco, na conversa e cria essas hierarquias de quem é superior a quem, nanana, as sociedades matriarcais colocam as crianças no centro. Não coloca a mulher. Coloca as crianças. Já entende como é uma dinâmica diferente? Já entende como é uma conversa muito mais coletiva, onde é uma conversa muito mais... Até o conceito nuclear de família que a gente tem hoje no mundo é um conceito onde a família ela gira em torno do homem. Ela não gira em torno da família. Faz sentido? Faz todo sentido para mim, pelo menos. Esse entendimento que esse núcleo familiar, primeiro que ele é fictício, porque ele não existe, né? Porque você pode observar e falar com as pessoas em volta de você, essa família Doriana, ela nunca existiu. Ela sempre foi violenta, ela sempre foi agressiva e ela não existe no formato Doriana. E segundo que ele é um pensamento de colonização, né? Quando a gente fala como o processo de colonização impôs um tipo de amor específico, uma hierarquização dos afetos muito específica, a colonização impôs esse núcleo familiar como o único possível de cuidado. E eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de fazer um parto, gente. Eu já tive. Eu fiz um parto e logo depois do parto eu não conseguia nem me mexer. E era o parto de uma pessoa que tinha 2 outros filhos, né? Era o terceiro filho desse casal. E na hora que eu levantei e fiquei em pé, o pai da criança é de uma etnia específica, né? Uma tribo, uma tribo não, tribo também é um termo colonizado, uma Etnia? um povo específico. E ele virou para mim e disse: se a gente estivesse com a minha família, a gente não ia precisar fazer nada, porque todo mundo ia vir fazer café da manhã. Porque terminou o parto, eu tinha que fazer comida, fazer café da manhã, arrumar a casa. Então, esse entendimento de que é muito trabalho, gente, é muito trabalho. Se você tem filhos, você sabe o que eu tô falando. Mesmo se você não tem filhos, gente, eu tenho um núcleo familiar na minha casa de 2 pessoas e é muito trabalho cuidar de casa, fazer comida. O quanto antes da pandemia eu ainda conseguia fazer almoços coletivos, o quanto eu ainda tento ao máximo almoçar na casa de pessoas, conseguir ter essa convivência porque eu moro numa cidade do interior. Então essa ideia de coletividade, de coletivizar o cuidado, é de realmente trazer segurança e nos libertar da maior causa de morte atualmente do ser humano, que é a solidão, né? Não tem como a gente não falar de coletividade, de comunidade, sem falar de solidão. A solidão é uma pandemia mesmo, estruturada, mundial, essa sensação de solidão, esse isolamento constante, onde as pessoas se sentem não pertencentes, elas se sentem completamente isoladas, e se você já passou pela sensação de solidão, você sabe que você pode estar no meio de uma multidão e se sentir sozinho. E, gente, a solidão, ela aumenta a sua mortalidade mais do que fumar cigarro. É melhor para a sua saúde você cuidar da sua solidão do que você parar de fumar.
Tem vários artigos científicos demonstrando que pessoas que conseguem sobreviver a cânceres, elas conseguem e não morrem, principalmente porque elas têm uma rede de apoio. Então, dentro dessa hierarquização dos afetos, a gente hierarquiza inclusive as nossas amizades. A gente prioriza mais a pessoa com quem você transa do que a pessoa com quem você tem outro vínculo de amor. Então, é importante entender afetos como jardins, não é mesmo? E perceber que tem diferença num jardim entre a rosa, o abacaxi, o chuchu. E como você pode nutrir todos esses afetos. Sim, eu acho muito legal que você está trazendo essa questão. A gente falou sobre isso no episódio do Amor e Afeto, mas a gente está falando sobre o amor ser coletividade, a gente vai pincelar vários assuntos novamente. Que a gente fala do sociólogo Zygmunt Bauman, né, que escreveu sobre a vida líquida e sobre essa crise da solidão. As relações, elas estão tão fluídas e temporárias, a gente está tão conectado na internet, tão desconectado um dos outros, a gente está a competição prevalecendo sobre a colaboração. Isso gera uma solidão muito grande. Isso gera um individualismo muito grande. E a gente se desconecta desse conceito de pertencimento. A gente não vive em tribo. Eu falei isso, eu falo novamente, eu não sei como a gente consegue criar crianças, né? Criar serizinhos, seres humanos, num mundo onde a gente não tem essa coletividade, a gente não tem rede de apoio, a gente não tem uma tribo. Normalmente é um pai ou mãe solo com uma criança. Se for 2, você já tá outnumbered. Você já tá vencido em números. E ainda tendo que trabalhar a jornada 6x1, né? Ambos os pais, quando tem 2 pais em casa, tem que trabalhar para conseguir manter uma casa. Sem contar aquela questão que a gente já comentou aqui, que a gente vai comentar sempre, né? Que muito do acesso das mulheres ao mercado de trabalho veio à custa de outras mulheres. Né, o feminismo ele perdeu ao não falar da interseccionalidade. Então, mulheres pretas, muitas vezes colocadas num quartinho de empregada, deixando de criar o próprio filho para criar o filho da patroa. Então, falar sobre amor e não falar sobre rede de apoio, uma rede de afeto, uma rede de, cara, gente que vem na sua casa e cozinha para você, ou que cozinha e compartilha a sua comida. Isso é uma coisa que eu sinto muito falta de quando eu morei. Eu morei numa comunidade, numa ecovila em Piracanga, na Bahia. Bahia maravilhosa, te amo. Me adota. Piracanga eu tenho várias críticas sobre a comunidade, se alguém quiser me manda DM no Instagram que a gente fala sobre, mas o que eu queria falar é da experiência as casas, a maioria não tinha porta. As crianças conheciam as trilhas e as crianças eram as crianças praticamente da comunidade, no sentido de que, assim, elas tinham autonomia, elas interagiam com outras crianças de diferentes idades, não tinha aquela coisa tóxica de ficar dividindo criança por idade dentro de colégio. Colégio não serve para socializar criança, tá? Se você não sabe. Spoiler. Então, se um pai não sabia se a criança tinha voltado ainda, mandava no WhatsApp do grupo da comunidade e alguém sabia onde a criança estava. Passou aqui em casa agora, tá no Rio, tá jogando futebol. Algumas das casas não tinham geladeira, então as pessoas cozinhavam e sabia que a comida ia estragar. Então, ainda que não fosse daquele lugar mais assim, vou fazer pela solidariedade, vou fazer pela praticidade, vou fazer porque faz sentido, né, compartilhar. Então, uma vez eu recebi uma mensagem, eu estava com suspeita de Covid, foi durante a pandemia que eu morei lá. E eu tava sem pique pra fazer comida. Eu não tava com Covid, eu acho, mas enfim, não veio ao caso. E uma pessoa mandou, eu cozinhei demais, tem um prato na cozinha, alguém quer vir buscar? Mandou uma foto do prato incrível. E eu fui na casa da pessoa e peguei um prato de comida. Então, é esse o lugar onde a gente não coabita mais, onde não existe, onde a gente não ocupa. Como eu disse já, a gente vive em prédios, né, que nem galinha empilhada, onde a gente não conhece os nossos vizinhos. A gente não tem relação com essas pessoas. A gente não tem uma cultura do cuidado. Se o meu vizinho quebrar a perna, ele provavelmente não vai bater na minha porta e me pedir uma ajuda. Eu costumo dizer que o grande veneno da sociedade é realmente essa ideia da monogamia, né, gente?
E aí, se você ainda não escutou isso, não monogamia não é sobre transar com todo mundo, não é sobre suruba. Pode ser também, mas não é só. A não monogamia, ela não é essa construção de mais pessoas com quem eu transo. Ela é realmente uma construção política de compartilhar o afeto, de compartilhar cuidado, de compartilhar amor. E amor nesse entendimento de carinho, de respeito, de integridade. Quando eu falei, por exemplo, das amizades, é muito importante entender as amizades que tomam conta das suas crias, os afetos que tomam conta da sua cria. Eu lembro, uma vez a Giovana estava se relacionando com uma pessoa que tem filhos, e eu falei: não, o momento ideal para mim é conseguir ficar com os seus filhos para você transar. Tudo bem se para você isso é muito absurdo e longínquo, mas imagina você realmente viver numa sociedade onde o compartilhamento do cuidado das crias seja de todos, não só das crias, gente. Eu tô numa idade que para mim é muito difícil cuidar das pessoas mais velhas da minha família. Todo mundo vai chegar nesse momento, todo mundo vai chegar nesse momento onde o cuidado com os pais, o cuidado com os nossos ancestrais é muito importante. E a gente vive numa sociedade hoje que a gente cuida mais de outras espécies do que da nossa própria espécie. A gente cuida mais da nossa autoimagem, do nosso autonarcisismo, do que da nossa própria espécie. Amor próprio, ele não deveria ser algo narcisista. Amor próprio também é coletividade. O conceito de que o amor romântico deve servir apenas o casal também é um conceito colonial. Tem um livro muito maravilhoso que chama Espírito da Intimidade, da Sobon Fuf Somé, onde ela fala que o relacionamento amoroso, o relacionamento de casal, ele serve à comunidade. Que o casal, ele é uma unidade dentro da comunidade. E como a gente criou uma sociedade que como se o núcleo familiar e o núcleo de cuidado e o núcleo de afeto fosse reduzido a essa relação. E como a comunidade LGBT já comprovou, viveu e vivenciou constantemente uma comprovação que tudo isso está falhado, que tudo isso está feito para destruir. Eu participo de muitos grupos e sempre participei de pessoas que acolhem pessoas LGBTs que foram expulsas de casa. Então, a gente tem, dentro dessa visão do que é uma família normal e não normal, uma grande violência perante a inúmeras coisas, né? Então, era muito frequente também pessoas que, até hoje, recentemente eu escutei de uma amiga minha que tem um filho negro que estava namorando uma pessoa branca e a família disse que não queria e daí eles terminaram. Então, isso não é uma coisa de muito tempo atrás, isso ainda é repetido até hoje, né? Isso ainda se repete. Então, é importante a gente entender como essa estrutura dita familiar está destruindo o que é coletivo. E coletivo é o que dá sentido para nossas vidas, é o que faz a gente se sentir bem. Quem não tem essa ferida de não pertencimento, quem não tem essa ferida de não suficiente, quem não tem essa ferida de não merecimento, eu acredito que é uma ferida coletiva perante a destruição do coletivo que a gente vive depois da colonização. E eu acho legal que você trouxe tanto essa questão das crianças e dos mais velhos, né? E a gente falar sobre coletivo e falar sobre comunidade também é endereçar essas questões. Eu falo que hoje eu tenho uma possibilidade, um privilégio, uma capacidade de ser uma tia muito legal. Eu tenho duas sobrinhas incríveis, que são os amores da minha vida, uma de 7 anos e uma de 4. E uma das coisas que me possibilita estar muito presente na figura de tia é o fato de que eu tenho um privilégio financeiro, um trabalho que me permite fazer home office, ir para o Mato Grosso, passar um mês lá. E quando eu tô com elas, eu tô completamente presente. E parte disso é que eu não tô exausta cuidando dos meus filhos. Então eu vou pro parquinho com elas e eu tô brincando com elas. Da última vez que eu estive no Mato Grosso, eu tenho 2 sobrinhas. Do nada, eu tava tomando conta de, 20, 25 crianças. Eu assim, gente, de onde surgiu tanta criança? Porque não tinha adulto no parquinho brincando com elas. E eu não tô falando isso pra criticar os outros pais, porque eu fico pensando, cara, às vezes é o único momento do dia desses cuidadores que eles têm 1 minuto ali pra, sei lá, entrar no celular, pra conversar com outro adulto, que não seja sobre trabalho. Então, a gente vive essa realidade da exaustão, desse lugar de falta de
de rede de apoio, falta de resistência, né? Esse ato revolucionário de amar como resistência, amar a criança das outras pessoas, não só as próximas. E em contrapartida, né, do outro lado dessa equação, a gente tem uma doença que é, hoje, o idoso não tem mais um papel na sociedade, né? A gente viu isso durante a pandemia. Durante a pandemia, sendo bem sincera, você estava no Brasil, não teve o mesmo feeling que eu tive, o mesmo sentimento, né? Vamos repensar. Mas o que estava sendo dito, inclusive pelo nosso presidente na época, era assim, idoso bom é idoso morto. Tipo, por quê? Porque a gente valoriza, a gente vive numa sociedade que cultua a juventude, a velocidade, a rapidez. Então, o idoso, ele não é produtivo. Ele está ali marginalizado, ele está ali esquecido. Isso é algo que a gente precisava retomar dos povos originários, que é essa honra da nossa ancestralidade. Essas pessoas, elas têm um lugar na sociedade. Eles eram tidos nos povos originários, né, nesses povos ancestrais, como conselheiros, como sábios, como mentores. Eles fazem a ponte entre as gerações. Eles trazem as histórias, eles contam as histórias que faz com que a gente siga aprendendo, que a gente não cometa os erros do passado, né? Os idosos, eles têm esse lugar também. As crianças, se a gente olhar para essa visão de que todos nós viemos do todo, dos cosmos, do universo, Deus, deusa, como quiser chamar, né? A criança, Deusi, a criança é o mais próximo disso, e o idoso também, né? Porque um tá ali no início da vida e o outro tá ali no fim da vida. E a gente tem muito a aprender com todas essas pessoas. E a gente não valoriza. A gente não tem uma relação amorosa que inclui essa diversidade. A gente falou no episódio passado sobre o amor ser natureza e a natureza ser diversidade. E a gente cultivar essa diversidade. A gente cultivar as diferenças e entender que cada pessoa vai ter um papel. Não tem um papel que é mais importante do que o outro. Né? Eu falei no episódio passado também, na natureza não existe hierarquia. E a gente tem uma dificuldade muito grande de olhar para todo mundo pertence, todo mundo ocupa um papel, todo mundo desempenha uma função na sociedade. Né? Todo mundo deveria pertencer. Uma pessoa não é mais importante do que a outra, porque ela é jovem, porque ela é branca, porque ela é magra, porque ela produz, porque ela é neurotípica, né? E daí, se a gente for falar sobre comunidade e coletividade, a gente tem que incluir todo mundo nessa conversa. A gente precisa falar sobre pessoas neurodivergentes, a gente precisa falar sobre pessoas com deficiência, a gente precisa falar sobre pessoas com síndrome de Down. É muito assunto para um episódio só, não é mesmo? A Audre Lorde tem uma frase que eu amo muito, onde ela diz que as ferramentas da casa de senzala não vão destruir a própria casa de senzala. Então, não é com pensamentos coloniais, escravocratas, racistas, que a gente vai destruir essa falta de senso de comunidade que a gente vive. É realmente criando outras ferramentas, outras formas de se mexer no mundo, né? Se pensar e entrar em ação. Eu tenho uma história que eu gosto muito de contar, que teve uma semana que eu e a Giovana, uma das minhas companheiras, né, uma dos meus afetos, a gente estava em casa cuidando de uma criança e a gente já estava alguns dias com essa criança, era uma criança bem pequena e eram 2 pessoas para cuidar de uma criança. E toda a questão, né, de você ter que trabalhar, cozinhar, cuidar de criança. E aí teve um dado momento que chegou uma outra pessoa. Chegou uma amiga que queria fazer uma troca de massagem. E daí, em 5 segundos que ela pegou a criança, eu consegui fazer, assim, 20 tarefas que eu tinha para fazer. Consegui cozinhar, a Giovana conseguiu tomar um banho, assim, com qualidade, né? Consegui tomar um banho e lavar o seu cabelo. Se você nunca conviveu com uma pessoa recém-nascida ou com uma criança pequena, você não faz ideia o trabalho que é gerar e cuidar de crianças. Se você não convive com um idoso, você não faz ideia o trabalho que normalmente na maioria do tempo, cuidar de pessoas mais velhas. Então, é muito importante esse pensamento de que para destruir essa casa senzala, né, essa família nuclear,
E é importante dizer que dentro dessa casa senzala, a família nuclear, gente, era a família das pessoas brancas, porque a gente tinha toda uma coletividade ali lutando pela liberdade um do outro. Se você não sabe isso, mas os escravos que conseguiam, as pessoas escravizadas que conseguiam comprar a liberdade, elas juntavam dinheiro para comprar a liberdade dos seus amigos, dos seus companheiros, da sua família, da família que foi feita no Brasil, porque vieram escravos, pessoas escravizadas que nem mesmo falavam a mesma língua, né? E foram se unindo realmente, né? Tem uma música do Emicida que para mim fala muito sobre isso, que é aquela Tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem é nós. Inclusive, recomendamos assistir o documentário do Emicida Amarelo. E esse entendimento que na minha vida também, eu digo, eu só sobrevivi, gente, porque a comunidade LGBT existe, porque eu não teria sobrevivido, honestamente. Em muitos momentos da minha vida, eu recebi apoio, eu recebi, né, amigo gay na minha casa que foi espancado, até hoje, gente. Pessoas expulsas de casas. Então, é muito, muito importante a gente construir e pensar e agir de forma de compaixão, né? A compaixão, para mim, seria esse lugar de você realmente agir de forma espiritual. Não adianta nada você ter um discurso espiritual e você não agir de acordo com a sua espiritualidade. Pelo menos para mim, não faz sentido. Você não ter integridade com o que você está falando, com o que você está ensinando e fazer exatamente o oposto na prática, né? Então, realmente, agir de acordo com a compaixão é agir com o que realmente você foi construído neurobiologicamente para si, sabe? E eu acho importante, já que você trouxe essa questão de compaixão, quando a gente falar de agir desse lugar, é naturalizar esse lugar. Então, inclusão, gente, não é, nossa, como eu sou massa, como eu sou simpático, né? Porque eu estou incluindo as pessoas. A inclusão, ela tem que ser tida como um aspecto natural, né? Como eu disse, todas as pessoas têm o seu lugar. Tem uma pessoa chama Stella Young, é uma jornalista e comediante australiana, e ela desafiou aquela narrativa tradicional de que pessoas com deficiência são heróis, e que a gente incluir elas é um ato de heroísmo, né? Que ela chama da pornografia da inspiração. Então, a gente normalizar essas pessoas, não desse lugar de inspiração, de, nossa, como eu sou massa, nossa, como eu sou Jesus Cristo na Terra. Não é um gesto de bondade. A inclusão ela deveria ser a regra. E não porque as pessoas superam os obstáculos. Sim, a gente supera obstáculos. Sim, ser mulher, ser preto, ser uma pessoa com deficiente física, ser uma pessoa, né, um indígena, um povo originário. É um ato de resistência, mas a gente não deveria ser reconhecido por isso. A gente deveria ser reconhecido porque a gente é. Porque a gente é um ser humano, porque a gente está vivo, né? Tem uma propaganda que, eu não sei se foi lançada esse ano, mas é uma campanha do Dia Mundial da Síndrome de Down, que foi lançada, acho que nos Estados Unidos, e o slogan era Assume that I can. Assuma que eu posso. Por quê? Porque a síndrome de Down, ela foi muito estereotipada, ela foi muito rechaçada, excluída. As pessoas com síndrome de Down eram vistas como um empecilho, praticamente, na sociedade, como uma... E daí, parte da inclusão das pessoas com síndrome de Down foi de um lugar onde se presumia que essa pessoa ela não vai ter capacidade de entrar numa vida adulta, ela não vai poder tomar um drink num bar, ela não vai poder ir para uma aula de defesa social, defesa pessoal, porque ela não tem capacidade. Então, a propaganda, essa campanha, ela questiona isso, ela questiona o que é esperado. O que a gente deveria esperar é que as pessoas tivessem condições mínimas de existir. A gente tem essa mania de elogiar pessoas que fizeram o mínimo, né? Eu acho que o maior meme disso é a gente elogiar macho quando lava a louça. O homem que faz o mínimo. Nossa, tão importante, né? E entender como a branquitude não faz o mínimo, como, né, a nossa sociedade como um todo não faz o mínimo. Por falar em comunidade e branquitude, é muito importante dizer como pessoas brancas privilegiadas com esse discurso de comunidade acabam causando uma destruição
do sistema imobiliário de áreas que normalmente não eram de pessoas brancas. Então eles, ai, nossa, que lugar lindo, né? Maravilhoso, vamos comprar vários terrenos, tornar eles muito mais caros e criar uma comunidade. Esse sonho das pessoas brancas, normalmente espiritualizadas, normalmente alternativas, né? De comprar um terreno, dividir o terreno, viver em comunidade, normalmente comunidades brancas, normalmente comunidades que refletem uma espiritualidade vinculado com questões muito brancas, também é um pacto da branquitude mesmo, tem um termo específico que chama gentrificação dos espaços, onde você torna tudo mais caro. Gente, a minha cidade é um ótimo exemplo disso. Alto Paraíso de Goiás era uma cidade negra e, de repente, veio um povo que diz que lá era um lugar muito espiritualizado, que lá era um lugar onde tinha uma energia muito boa. E, de repente, lá virou um point de madames místicas. Hoje em dia, o aluguel é caro e as pessoas que são nativas daquele lugar não conseguem mais sobreviver, são obrigadas a vender sua casa, a ir para outros lugares, não conseguem emprego. A avenida de Alto Paraíso é uma avenida branca. Por quê? Porque as pessoas não contratam pessoas negras, sendo que a cidade é uma cidade negra. 70% da população é negra. A gente está envolto de comunidade calunga, a gente tem inúmeras construções feitas por pessoas que foram escravizadas. Então, esse olhar para o seu sonho faz sentido perante os seus valores, perante o... E se realmente o seu sonho é comprar um terreno no meio do mato, porque realmente o meu como você pode fazer isso sem destruir os laços já existentes, né? Para você viver em comunidade, uma das primeiras habilidades que você tem que ter é ter consciência e ter escuta. Então, se você não tem nem consciência nem escuta, não tenta, porque você vai reproduzir as lógicas da casa senzala, como diz Audre Lorde, né? Você vai reproduzir uma lógica capitalista, né? Então, pensa, avalia, olha para o seu próprio privilégio. É engraçado que quando eu estava tendo essa conversa com alguns amigos sobre todo mundo quer fugir para o paraíso, né? Construir uma comunidade na beira da praia, na montanha, na cachoeira. Aí a gente voltou para essa conversa de... Aí beleza, né? Aí a gente pega um monte de gente, mete no espaço e destrói aquele espaço porque não comporta. Então, é muito mais sobre como a gente consegue transformar todos os espaços em paraíso. Né, gente? São Paulo não era essa selva de cimento e pedra, né? Tem um monte de nascente embaixo de São Paulo. Por que você acha que quando chove tudo alaga? Então, como que a gente pode transformar os espaços nesses espaços coletivos? E eu queria também fazer um lembrete aqui que esse espaço de colaboração, lembrando do episódio passado sobre natureza, né? Colaboração é a maior adaptabilidade, a sua forma mais pura. Um espaço de colaboração, assim como a gente vê na natureza, ele não é um espaço que ele acaba com a individualidade. Eu acho importante ressaltar isso. Eu falei no último episódio do fenômeno da timidez de copa, que é visto em florestas, que as árvores elas chegam próximas, mas elas não se tocam, elas não se sobrepõem. Então, a gente não está falando aqui que coletividade, comunidade, cuidado desse lugar onde é o cuidado com todos, vai suprimir a sua individualidade. É importante a gente entender como elas coexistem, né? A gente fez um episódio falando sobre consentimento, falando sobre limites. A gente mantém os nossos limites. Não é aquele medo que adoram falar do comunismo, de que vai vir um desabrigado morar dentro da sua casa, no seu quarto. Você vai ter que dividir quarto. Você não vai poder comprar um iPhone? Exato. Ai, meu Deus, não vai ter internet. Eu não vou poder comprar as minhas peças de roupa. Ai, que horror, Você não vai poder ter nada que é seu. Vai ser tudo compartilhado. Não, gente, isso é só uma lavagem cerebral do capitalismo para você não ter a chance de pensar outras histórias. É mais uma lavagem cerebral, é mais uma história contada para você ter medo da solução, para você não ter força de ir atrás de outras possibilidades, né? Então, com certeza você já pode ter percebido que a gente está falando de alternativas aqui ecofeministas, onde a gente preza a coletividade de todos os seres, não só da nossa espécie. Sim, e daí a gente volta para que eu citei aqui en passant, né? Mas a gente falou bastante no episódio sobre amor próprio. A gente volta no conceito de autocuidado da Audre Lorde, né? O autocuidado, ele foi aí capturado pelo capitalismo, como tudo, não é mesmo? Para significar a sua prática diária de skincare, um lugar
supérfluo, fútil, e na verdade a Audre Lorde ela traz muito o autocuidado como uma prática coletiva. A Audre Lorde fala que principalmente para indivíduos marginalizados, pessoas pretas, LGBT, esse autocuidado é um ato de sobrevivência política. Quando uma pessoa ela cuida de si, ela também fortalece o tecido social. Uma pessoa cuidada, nutrida, fortalecida, ela está mais disposta, ela tem uma capacidade de cuidar de outras, de apoiar essas lutas. E aqui falando sempre, não há coletividade, não há comunidade sem justiça social, sem a liberdade de todos os povos, de todos os corpos, não existe comunidade, não existe liberdade enquanto tem pessoa passando fome. E se quando eu trouxe o tema da solidão no início do episódio, isso te doeu muito, sabe? Se você tem muito grande essa ferida de não pertencimento, de se sentir uma peça não encaixada nesse planeta, eu gosto de dizer que os revolucionários do amor, né? Eu chamo os meus alunos de revolucionários do amor, já tem mais de 10 anos. E os revolucionários do amor, eles são o reconhecimento dessa grande família esquisita. Desse entendimento de que não é normal você conseguir ser adaptado a uma sociedade que quer o seu sofrimento. Que se a sua alma, em essência, que quer felicidade e não um iPhone novo, a sua alma, em essência, que quer que crianças não sejam estupradas, que não haja fome, que você se sinta bem dentro de você mesmo, né? Eu costumo dizer que a paz interior é a semente da paz mundial. Então, se você está se vendo como um grande esquisito dentro dessa sociedade, você é, sim, um revolucionário do amor, uma pessoa que está colocando o amor como a centralidade da sua vida, como realmente o combustível dessa revolução que a gente tem que fazer. O Thich Nhat Hanh, que é um grande mestre espiritual vietnamita, que morreu não tem muitos anos, ele fala que o próximo Buda, ele é uma comunidade, ele não é uma pessoa, ele é uma comunidade. Dentro da tradição do Tantra não dual, a gente tem esse termo de Kula. A Kula, ele é a família espiritual que você tem. Eu faço muitas práticas espirituais, né? Para mim é uma questão muito importante na minha vida, a espiritualidade. E essas práticas, elas são fortalecidas quando eu faço ela dentro da minha comunidade, que também faz as mesmas práticas espirituais. E eu percebo que a grande direção da espiritualidade na minha vida hoje é esse sentido da comunidade. Por isso que eu ensino, por isso que eu gravo podcast, por isso que eu dou aula. Porque eu estou em busca de você que está aí me escutando, que é um revolucionário do amor, que também se sente totalmente ET dentro desse planeta, que mata, estupra, rouba, coloniza, destrói, né? E não viabiliza nem a sua expressão de amor, né? Se você, como eu, é uma pessoa LGBT. Então, eu queria te falar, bem-vindo à grande família dos esquisitos. A gente te ama exatamente do jeito que você é. E é muito importante dizer que um dos grandes inimigos, né, desse senso de solidão, não é você estar entre várias pessoas, porque muitas vezes você se obriga a estar entre pessoas tentando encaixar, né? Tentando construir aquela, como a Alessandra trouxe, aquela roupa de astronauta, aquelas máscaras, aquelas armaduras, né? E daí você não está realmente se sentindo em encontro em comunidade. Você está fingindo ser um personagem para se encaixar numa sociedade que, na verdade, não te encaixa. Então, que você se veja realmente amado, compreendido e pertencente a essa grande família de esquisitos. A nossa pequena tribo, né? A gente acabou não falando do Ayrton Krenak, mas ele fala muito sobre isso, de como a gente está para valorizar esse progresso, né, que a gente pôs ali na bandeira, seja lá o que ele signifique, a gente está abandonando esse sentido de pertencimento, essa nossa essência tribal. E o quanto é importante a gente recuperar isso, a gente se conectar com esse senso do que faz sentido, né? Da nossa natureza, da nossa coletividade, do nosso senso de tribo, da nossa biodiversidade. Gente, tem mais DNA alienígena no seu corpo do que DNA humano. Então, assim, já existe uma coletividade vivendo dentro de você. Então, como a gente vai negar isso nos
nossos meios, nas nossas sociedades, nas nossas cidades, nas nossas vilas, na nossa vizinhança. E daí trazendo sempre aquele tesão de casa, de refletir sobre como você pode utilizar esse amor que é coletividade como uma ferramenta de revolução. Como você pode... Tem uma frase muito legal da Angela Davis que ela fala: eu não aceito mais as coisas que eu não posso mudar. Eu estou mudando as coisas que eu não posso aceitar. Então, eu acho que essa frase encapsula esse pensamento de comunidade. De uma comunidade amorosa que todos incluem. Todos incluem. Todos incluem. E lembrando, gente, que para você se sentir ainda mais incluído nessa grande família de esquisitos, esse ciclo, né, de episódios, ele vai se transformar em um encontro onde eu e a Alessandra Bira, a gente vai trazer ferramentas práticas para você realmente aprender, porque a gente está falando aqui o tempo inteiro de comunidade, mas se você tem contato com família, com qualquer pessoa, você sabe o quanto que relacionamento é difícil. Então, como você constrói ferramentas de autoconhecimento, ferramentas de comunicação, ferramentas de consentimento, ferramentas de sexualidade, todas essas ferramentas para você realmente construir uma comunidade, porque não é só sobre um discurso, é sobre uma prática. E não tem forma melhor de fazer uma prática do que fazer um retiro. E de realmente estar em contato com pessoas que estão vivenciando isso na própria vida, né? Eu tenho certeza que eu e a Alessandra, a gente comunga desse lugar de estar construindo uma comunidade, estar construindo uma nova forma de ver o mundo, uma nova forma de pensar juntos, de estar realmente dando suporte para os nossos sonhos e para os sonhos das pessoas que nos cercam, construindo um grande jardim. Então, a gente quer te chamar para você ser mais uma semente dentro do nosso jardim, uma planta, um baobá gigante, e que você se sinta muito bem-vindo no nosso retiro. A gente vai ter todas as datas e as informações aqui embaixo. Em algum lugar desta plataforma. E lembrando sempre que a conversa não para por aqui. Se esse tema mexeu com você, a gente continua essa conversa no nosso Instagram, nos nossos stories, nos comentários do YouTube, em todos os lugares possíveis e imaginários, para a gente seguir construindo esse senso de comunidade aonde existe espaço, onde não existir, a gente faz. Se você quer desabafar sobre sensações de solidão, de não pertencimento, ou se você quer falar que você mora numa comunidade, se você quer falar sobre Piracanga, manda uma mensagem pra gente. A gente vai estar trazendo esse tema nos nossos stories. Não deixa de conversar, de desabafar. A gente quer realmente te ouvir, a gente quer realmente te conhecer pessoalmente. E a gente fica por aqui. Um beijo, revolucionários.